eu cumprimento vocês com a paz, com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você seja renovado nesta manhã, que você seja revestido do poder e da graça do nosso Senhor. Amém? Hoje estou aqui para ministrar uma mensagem poderosa no teu coração. Desde já eu desejo que Deus venha te abençoar, te capacitar, que nesta manhã você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Bom, Deus colocou uma palavra muito forte no meu coração e eu vou entregá-la para vocês nesta manhã. Nós vamos começar a nossa mensagem lendo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 22. Vamos ver o que a Bíblia diz. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia da multidão. E a despedida da multidão subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde estava ali só. Amém? Então Jesus ele falou aos discípulos: vocês vão para o barco, vocês peguem o barco e vocês passem para o outro lado do mar, que eu vou ficar aqui me despedindo da multidão. Os discípulos não queriam ir, os discípulos eles queriam ficar ali com Jesus, por isso que a Bíblia fala, ele ordenou. Amém? Então é isso, Jesus ele mandou e os discípulos foram. Antes de prosseguir com essa mensagem, pessoal, eu tô aqui para falar para você que você reconhece o teu chamado, você reconhece a vontade de Deus para você. Lá no fundo do mais íntimo do teu coração, você sabe o chamado que Deus tem para você. Você sente o desejo, mas às vezes você não quer dar o primeiro passo. E você precisa fazer aquilo que Jesus ordenou. Amém? E é interessante aqui, nós já vamos dar continuidade, mas Jesus, ele se despediu da multidão e ele foi orar à parte. Tá na hora de você orar à parte. Tá na hora de você entender que você depende da sua oração com Deus para você ser vencedor, para você conquistar a tua bênção. Tem pessoas que elas só falam assim: eu vou pedir para o pastor orar para mim, eu vou pedir para fulana de tal orar para mim. Não é errado você pedir. A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, amém? Mas você precisa orar à parte. Você precisa ter a tua comunhão à parte com Deus. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tem um grande significado para mim. E a gente estava conversando sobre isso. E ela falou para mim, olha, nem sempre você vai ter fulano de tal para orar por você. Você não vai ter fulano de tal, você não vai ter eu, você não vai ter a sua mãe. Mas tem uma hora que você precisa ter o teu momento com Deus. E eu comecei a analisar e eu peguei e falei, é verdade. Tem hora da nossa vida que nós não contamos as coisas para ninguém. Tem uma hora que é eu e Deus. E é por isso que a salvação, ela é individual. Amém? É por isso que a salvação, ela é individual. Porque ninguém pode nos salvar. Fulano de tal não pode salvar. O único que pode nos salvar é Jesus. E para você ter essa salvação, você precisa ter contato com Ele. Amém? Então agora nós vamos dar continuidade, que hoje tem bastante coisa para a gente aprender aqui. E agora a gente vai ler o versículo 24. Amém? Vamos ver o que a Bíblia diz. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, logo dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, se é o Senhor,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, se aproximando-se dos que estavam no barco, o adoraram, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então, aqui nós temos um grande ensinamento. Eu falei que nós devemos ter a nossa parte com Deus. E aqui nós tiramos um aprendizado. Por quê? Em primeiro lugar, os discípulos andavam com Jesus. Eles estavam lado a lado com Jesus. E mesmo assim, eles não reconheceram ele. Eles acharam que era um fantasma, porque, para falar a verdade, o que aconteceu foi um fato muito sobrenatural. Não existe a possibilidade de nenhum ser humano caminhar por cima das águas. Mas Jesus era o Cristo, ele era Deus, então ele podia. E então Pedro, vendo isso, ele foi ousado. E a gente precisa ter a ousadia de Pedro na nossa vida com Deus. Ele pegou e ele falou, Jesus, se é o Senhor, eu quero ir também. Manda-me ir ter contigo, porque eu também quero. Então Jesus, ele pegou e falou, vem Pedro, eu deixo, vem, pode vir. Pedro foi, ele deu o primeiro passo. Mas o que aconteceu depois? O vento se assoprou, e o vento se assoprava, e as ondas balançavam o barco. Aí estava chovendo muito forte, estava uma tempestade. Então Pedro olhou as circunstâncias ao redor dele e teve medo. O medo vai te atrapalhar de chegar a Deus, porque o medo atrapalha todas as áreas da tua vida. Você pode me dizer uma coisa, eu tenho a maior fé, eu tenho comunhão com Deus, que é muito grande. Mas se você tiver um medo, esse medo vai te atrapalhar de chegar a Jesus. O medo que Pedro teve o atrapalhou de chegar a Jesus e ele afundou. Então ele clamou por socorro e Jesus estendeu a mão. E Jesus falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? O medo te traz a dúvida e te traz a incerteza. E aqui nós tiramos um grande aprendizado. Você precisa entender que Jesus, em primeiro lugar, ele está no teu barco. Jesus está presente no teu barco. Ele está presente na tua vida e na tua estrutura, mas você não pode dar espaço aos ventos que sopram ao seu redor, aos temporais que aparecem diante de você, as ondas que assopram para tentar te derrubar, as ondas que formam para tentar te destruir, porque o mundo tá aí, porque o inimigo vai se levantar contra a tua vida. Mas maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você precisa ter a fé maior que o medo, porque a Bíblia mesmo afirma que o amor de Deus lança fora todo medo. Amém? Então eu tô aqui para te falar que o medo atrapalha. Amém? E você precisa entender que Jesus, ele tá no teu barco. Por mais que as lutas sejam insuportáveis, Jesus está no teu barco. Amém? E nós vamos dar continuidade à palavra. Nós vamos encerrar a nossa oração. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Nós vamos encerrar a nossa mensagem nesta manhã. Mas antes de ler o versículo, eu quero te dizer uma coisa. Vocês lembram que no começo deste vídeo eu falei que lá no fundo você sente o chamado que Deus tem para você. Você sabe. E eu tô aqui para falar que se você sente insegurança, ore.
porque Jesus, ele é aquele que te dá estratégias para vencer. Ele firma sobre você as estratégias necessárias para você vencer todas as coisas. Agora que nós estamos falando um pouco de Pedro, antes de encerrarmos, eu quero falar um pouquinho. Se você pegar para estudar sobre o apóstolo Pedro, você repara que ele era um homem de cabeça dura, ele cortou a orelha do soldado, ele negou Jesus, ele teve os seus erros, assim como todo mundo tem um. Mas se você parar para refletir e estudar o que a Bíblia fala, Jesus, ele transformou verdadeiramente a vida do Pedro. Jesus transformou de uma forma muito poderosa, porque Pedro, ele era ousado, ele tinha os seus erros, mas ele era aquele que ele queria. E se você parar para analisar, você percebe que Pedro, ele tinha um contato maior com Jesus, mais do que os outros discípulos, porque ele era ousado, porque ele estava ali. Ah, não, Senhor, se é o Senhor, eu quero também. Entendeu? Então tá na hora de você ter um contato maior com Jesus. Tá na hora de você ter a ousadia que Jesus te deu para entrar no Santo dos Santos, para entrar na presença dele, porque Pedro tinha essa ousadia. Pedro tinha e ele conquistou todas as coisas. Até na sua morte ele ia morrer igual Jesus, mas ele falou: não, me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual o meu mestre. Então o amor de Pedro por Jesus era um amor totalmente incondicional. Ele deu a vida dele, assim como os outros, por amor ao evangelho. Mas ele tinha uma intimidade maior com Jesus. E isso fez Jesus fazer ele como fundador da igreja. Foi Pedro que fundou a igreja de Cristo. Através da ousadia que ele teve e da transformação. Deixe Deus transformar a sua vida com ele. Tá na hora de você mudar a sua estrutura. Tá na hora de você mudar a estrutura da tua casa. A estrutura que você tem de oração. Tá na hora de você mudar. Porque isso faz toda a diferença. Amém? E nós vamos encerrar a nossa palavra lendo lá em 1 João. Vamos abrir lá. Nós vamos ler lá em 1 João, capítulo 5. Isso, capítulo 5, versículo 14 e 15. Olha o que a Bíblia diz. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhes fizemos. Amém? Graças a Deus. Pedro pediu. Tá na hora de você pedir também. Tá na hora de você, como filho de Deus e como filha de Deus, você se posicionar, você se colocar no teu lugar e entender que você não é digno de mendigar o pão, mas você é digno de sentar-se à mesa. Você é filho, você é filha. Amém? E como filho e filha, você pode pedir e você tem o direito de pedir. Amém? Mas você também precisa estar na presença de Deus, ter o teu contato com Jesus, que isso vai te esforçar, porque Jesus está no teu barco. Amém? Que Deus te abençoe e agora nós vamos orar. Guarde esta palavra no teu coração. Amém? Vamos orar então neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença. Diante, Pai, da Tua presença nos reunimos aqui. Primeiramente, Senhor, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai, invocando o Teu nome, invocando o Teu poder. Oh, Pai, porque existe o poder da oração. A Tua palavra diz que a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos, muito eficaz ela é. Oh, meu Pai, então nós nos reunimos aqui diante do Teu poder, nós nos reunimos aqui diante do Teu nome, Senhor, para te agradecer pela Tua palavra, pelo ensinamento que aqui foi aprendido hoje. Oh, Senhor, nós entendemos que o Senhor está no nosso barco, o Senhor se faz presente no nosso barco. Oh, Senhor, essa pessoa, ela reconhece
que as lutas têm sido insuportáveis, que as afrontas têm sido difíceis, mas ela sabe que o Senhor se faz presente no barco dela. Ela reconhece, Jesus, que sem o Senhor ele não pode fazer nada. Por isso, meu Pai, venha nos esforçar. O Senhor no barco falou: tem de bom ânimo, sou eu. Ó Pai, venha dizer a nós: tem de bom ânimo. Venha nos dar o bom ânimo. Venha nos dar a força, a tua fortaleza, Senhor. Porque o próprio salmista Davi declarou: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza e o meu lugar forte. Então venha ser a nossa fortaleza, Senhor. Oh, meu Pai, que os nossos olhos não vejam, Pai, as aflições, não vejam os ventos fortes, não vejam as ondas, mas que os nossos olhos estejam fixos no Senhor, que os nossos olhos estejam firmes no teu poder, porque Paulo declarou: eu olho para Jesus, eu estou firmado em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu Pai, que nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor. Ó Pai, que a nossa estrutura seja diferente. Ó Pai, que a nossa mentalidade seja diferente. Que nós não possamos temer, Pai, as adversidades, as afrontas, mas que nós possamos ter a ousadia que o Senhor nos deu para entrarmos na tua presença. Oh, porque Pedro foi ousado e pediu para ter contigo sobre as águas. Oh, Pai, nós queremos ter uma comunhão maior, nós queremos ter uma força maior. Oh, meu Pai, que o Senhor venha nos revestir com a sua estratégia para vencermos as afrontas e as dificuldades que o mundo tem. Ó Senhor, que o Senhor venha nos esforçar, que o Senhor venha nos dar a tua estratégia. Ó meu Pai, porque em ti nós já somos vencedores. Ó Senhor, e aqui lançamos diante do Senhor os nossos pedidos, as nossas súplicas, Senhor. Está aqui diante da tua presença e nós temos a confiança que já recebemos todas as coisas, que a nossa confiança, Senhor, seja maior que a nossa desconfiança, que a nossa insegurança, que a nossa fé seja maior que o nosso medo, meu Pai. Ó Senhor, que nós possamos ter fé e não medo, que nós possamos ter coragem e não medo, Senhor, porque o medo atrapalha, porque o medo, Pai, vem para atrapalhar a nossa comunhão e o nosso contato contigo, mas que nós entendamos que o Senhor se faz presente no nosso barco, que o Senhor é maior, que o Senhor é aquele que supre as nossas necessidades em nome de Jesus. E é isso que nós desejamos, Senhor. Ô Pai, aqui eu deixo o meu pedido e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha fortalecer a vida desta pessoa, que o Senhor venha capacitar. Meu Pai, eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente e sabe todas as coisas. Mas eu sei que o teu poder é maior, eu sei que a tua unção é maior para fazer. Então, meu Pai, venha esforçar, venha animar essa pessoa. Ô Pai, venha sustentar aquele que está caído, aquele que está fraco, Senhor, porque nós aceitamos o teu jugo, o teu fardo que é suave e leve, Senhor. Ô Pai, venha dar o ânimo a esta pessoa que só chora, a esta pessoa que não sabe mais o que fazer, a essa pessoa que tem perdido a paz porque os problemas estão difíceis. Ô Pai, venha abençoar cada um, venha abençoar em todas as áreas da sua vida. Ô Pai, seja na vida financeira, seja na área da saúde, seja na vida sentimental. Ô Pai, seja em todas as áreas, porque o Senhor é o Deus que veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância em nome de Jesus. E o Senhor se faz presente no nosso barco. E quando o Senhor está no nosso barco, nós somos vencedores em tudo que fazemos. É desde já isso que eu te peço, Senhor. Determino e já te agradeço para a tua honra e a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos, que Deus venha abençoar ricamente a vida de cada um de vocês, que vocês possam ser cheios da unção,
da visitação do nosso Senhor, amém? E eu tô aqui para falar para você que lá na frente vocês verão que o esforço que vocês fazem hoje vai ter valido a pena, porque lá na frente a recompensa vem, amém? É o que eu sempre digo, não existe vitória sem luta, nós precisamos lutar por um objetivo. Então, objetivo, amém? Luta, porque lá na frente você vai ver que o esforço terá valido a pena. Todo esforço que eu fiz e que eu faço até hoje, eu vejo Deus na minha vida, eu vejo que vale a pena. E é isso que eu digo para cada um de vocês, amém? Guarde esta palavra no teu coração, um excelente dia, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês. E nós nos encontramos amanhã na presença de Deus. Tchau, tchau.